Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do TheCast, esse podcast que gera conexão aí no mercado imobiliário, no mercado de São Lourenço, aqui no sul de Minas Gerais. E hoje nós temos um convidado muito especial, vamos falar aí sobre um método construtivo que está aí expandindo em vários países, que gera muita curiosidade, né? Gera muito debate. Será que o método é rápido, é demorado? Como que ele funciona? Como que é esse método construtivo? Então hoje esse bate-papo vai ser muito especial e lembrando você aí, siga as nossas redes sociais, o @TheCastSL, o nosso canal no YouTube também, @DavidCamposCorretor, para você ficar antenado e saber aí sobre todo o sistema desse mercado aí. Esse podcast gera muita conexão e eu quero que você venha junto comigo para a gente fazer um episódio bem legal, tá joia? E para falar desse steel frame, né, desse modelo construtivo hoje no mercado, eu convido aqui o Gabriel da Prince Construtora e Engenharia para nós batermos um papo muito especial falando sobre esse modelo construtivo que gera muita dúvida, mas com certeza hoje você vai entender como que funciona esse modelo construtivo. Seja bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Tudo jóia. Tudo certo. Gabriel, conta para nós aí, para a gente começar esse podcast, quem é o Gabriel, fora, né, da construção, fora da engenharia. Conta um pouco da sua vida pessoal para a gente, como você chegou a esse estágio aí. Então, eu sou o Gabriel, sou dono da Prince Construtora e Engenharia. A gente atua aqui em São Lourenço, mas minha história aconteceu há alguns anos atrás, né? Desde criança eu penso muito sobre o empreendedorismo. Ainda quando eu estava na faculdade, vendia ali semi-joias, estava querendo correr atrás, fazer algo diferente. Então, depois da faculdade, né, eu entrei nesse mundo trabalhando por conta, esse meio ali empreendedor, que a gente sabe que não é fácil, né? Então a gente está dia a dia aí trabalhando. Sou nascido e criado em São Lourenço, né? Filho como o pessoal conhece, é Luizinho da Oração, minha mãe Lucimar e meu irmão Guilherme, que trabalha comigo também, né? Nesse ramo aí, trouxe ele, né? Inclusive pro meu ramo, né? Para me ajudar. E é isso. Muito legal. Ô Gabriel, e além dessa parte da construção do steel frame, né? Quando você ingressou aí nessa parte da engenharia, você já tinha esse foco, né, de vir para esse lado? Foi algo que foi apresentado para você e você achou interessante? Como que despertou o interesse em trabalhar com esse modelo construtivo aí? Então, eu sempre tive a tendência ali de pensar um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa. Quais são as tendências, o que está em crescimento, né, no Brasil e no mundo. Mas eu tive o meu primeiro contato no hospital da Unimed Circuito das Águas em construção a seco, né? Não especificamente no light steel frame, mas foi em construção a seco. Então, na faculdade ali, eu participei de empresa júnior, então já fui tendo ali essa visão empreendedora para trabalhar por conta e tudo mais. E depois que eu participei da empresa júnior, teve a pandemia, né? Eu formei em meio à pandemia, só que eu já comecei a trabalhei alguns meses na prefeitura e teve a oportunidade para eu trabalhar no hospital da Unimed Circuito das Águas. Dali eu fiquei quase 2 anos e eu participei desde a fundação. Só que na hora que começou a parte interna, que foi toda de drywall, né? Então drywall eu via assim, o pessoal fazendo, eu acompanhava ali, fazia as medições do pessoal, fazia a fiscalização, a questão de contrato com o pessoal, né? Não só isso, né? Outras coisas também. Mas ali eu vi que assim, a produtividade é muito grande, né? A agilidade do pessoal, o jeito de trabalhar é diferente dos pedreiros, né? Um pouco diferente ali na toada, enfim, né? Que a gente vai discutir isso, mas a alvenaria é mais artesanal e tal, e o light steel frame, né, por exemplo, é uma coisa mais industrializada. Então, eu fui criando esse desejo, né, de correr atrás, de pesquisar e tudo mais. Super diferente, né? Explica pra gente aí de uma forma simples, agora uma forma simples, né? O que é o steel frame? Se a pessoa chegou aqui no podcast, a primeira vez que ela escutou falar de steel frame, de uma forma simples, o que é o steel frames? Uma forma bem simples, ao invés de você pensar em tijolo, em concreto armado, você vai pensar em estruturas metálicas, por exemplo, que é o aço galvanizado. Uhum. Então, basicamente, é um grande esqueleto que você faz a estrutura da casa com o light steel frame, que o revestimento são placas. Basicamente é isso. Então, tem a base é feita toda de concreto, e depois que vem essa estrutura aí de aço, é isso? Isso. Tudo que é em contato com o solo, a gente faz em concreto mesmo, normal, concreto armado. Porém, com o light steel frame, como a estrutura ela é mais leve,
você começa ganhando ali já na fundação, entendeu? Se for um terreno plano, você já faz só um radier, né? Um grande concreto ali, não precisa fazer, né, muitas coisas avançadas, uma fundação muito estruturada, por exemplo, né? E ali para cima já é o light steel frame. E o que você considera assim? Qual que é a diferença dessa construção do steel frame para a construção convencional que nós temos aí, que seria a alvenaria? Qual que é essa diferença, a grande diferença para você? Então, a grande diferença, porque a gente está tratando de coisas industrializadas. Então, a principal vantagem, por exemplo, já adiantando, é a previsibilidade. Então, você tem a previsibilidade de custo, de qualidade, né? Então, assim, a pessoa que está comprando o light steel frame, ela vai dormir tranquilo sabendo que o que ela está gastando realmente é aquilo que ela vai precisar. Certo. Entendeu? Você já faz um orçamento, já no início da obra, ela já tem todo o valor que ela vai gastar na casa. Exatamente. Isso? Ela não tem nenhum tipo de contratempo ali com. Não tem surpresa. Não tem surpresa. Lógico que pode acontecer, né? Enfim, algumas percas, enfim, por algumas coisas. Só que é muito menor do que uma convencional, por exemplo. Pensando em desperdício, a gente fala que no convencional a gente pode perder até 30%, né? Pode gerar um entulho até 30% ali de desperdício de material, dinheiro jogando fora, né? Agora, no light steel frame, a gente estima de 2 a 5, que dependendo de, por exemplo, a gente está plaqueando, igual um drywall mesmo, a gente está plaqueando uma parede. Às vezes, no finalzinho, precisa cortar uma placa, para deixar 20 centímetros, por exemplo, que não precisa, né? A gente cortou ali no final da parede. Então, um pouquinho vai gerar, normal, né? Mas aí entra a questão de sustentabilidade, né? Enfim, que é essa questão por isso que é uma das grandes vantagens ali do steel. Que é o que faz a redução no final aí da obra, né? Exatamente. Certeza, né? Por que esse modelo, hoje, ele é um modelo que fora do Brasil ele tem uma aceitação maior, né? O que você considera como um impeditivo, né? Ou algo que faça ele não ter, assim, não sei se de repente divulgação, o que faz ele ser tão forte fora do Brasil e não ser dominante no Brasil? Olha, a principal coisa é cultura. É cultura, basicamente é cultura. Né? A gente, vamos dizer, em termos de tecnologia, a gente fala assim, né? Tem alguns estudos que falam que a gente está atrasado uns 100 anos. E é exatamente o tempo que o light steel frame existe. Então, na verdade, o sistema ele é um avanço do wood frame, né, são as painelizações, que é para construir de forma industrial, em forma escalável. Então, isso existe antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a gente está falando assim, tem mais de 100 anos a ideia do sistema. No Brasil, começou a crescer nos anos 90. Né? Então, é um processo. Então, a cada ano vai crescendo. Por exemplo, nos últimos anos, de 5 a 8 anos, teve um crescimento de 60% do light steel frame. Então, assim, não é uma tendência mais. E já está consolidado. Já está consolidada. Não é uma tendência, como eu falei, é um crescimento, né, que está tendo. Né? Então, é questão de cultura. Com o passar do tempo, né, que vai tendo esse crescimento, que vai tendo aceitação, o pessoal vai entendendo, porque tem muita falta de informação. Né? Então, basicamente é isso, cultura. Lógico, aí entra, por exemplo, na questão de mão de obra, o que é um ponto positivo, mas às vezes pode ser um ponto negativo. Por exemplo, a mão de obra hoje, a gente, né, o pedreiro ali, ninguém mais quer. É difícil a pessoa, né, que quer ser um pedreiro. Né? Com o passar do tempo, a gente vê a dificuldade que é hoje em dia para poder fazer uma casa, para fazer qualquer coisa. É muito difícil. Né? Porque é um trabalho pesado, é um trabalho desgastante. Então o pessoal hoje quer trabalhar em outras coisas e tal. Então, profissionalizar a mão de obra é uma tendência. Então, querendo ou não, isso bate de frente completamente com o light steel frame. Que a mão de obra é equipe reduzida, é um trabalho que não é tão desgastante, né? A estrutura ela é mais leve, então não tem que ficar fazendo cimento, concreto, não tem saco de cimento ficar carregando para lá e para cá, subindo e descendo. Entendeu? Entendi. Então é uma construção mais eficiente e mais inteligente. Vamos falar sobre a parte dos mitos aí, né? Algumas coisas que a gente escuta falar sobre o steel frame aí que gera muita dúvida na cabeça de quem acompanha esse mercado aí. Algumas perguntas, né? Falando sobre o steel frame, se ele é frágil, se ele aguenta chuva, vento, umidade, essa parte do problema de barulho, quanto tempo dura uma construção, como que é esses mitos aí do mercado? Então, realmente, todas essas afirmativas é mito, né? Nenhuma delas é verdade, porque tem países, por exemplo, onde tem terremoto, tem furacão, como no Japão, que o light steel frame
é difundido, é construído na Europa, Estados Unidos, Canadá, né? É muito difundido. Tem país, por exemplo, que não pode nem construir em alvenaria convencional porque ela não se comporta, por exemplo, num furacão, num terremoto. Inclusive no YouTube, se você for colocar, tem simulações fazendo o que eu estou falando, entendeu? Então, a questão térmica acústica, ela é melhor. A questão de durabilidade é equivalente ao convencional. É 50 mais de 100 anos, né? Isso, lógico, tanto convencional quanto light steel frame vai dependendo muito da forma que é executada. Então, a gente tem que seguir um passo a passo, tem norma, né? Tem os materiais, tem tudo normativo, tem tudo códigos, tem, né, notas fiscais, é tudo de indústria, é tudo uma coisa muito séria que faz com que todo o sistema seja muito confiável. Muito legal. Ô, Gabriel, e vamos aproveitar que a gente está aqui, né, pessoal? O podcast é bom por causa disso, né? Nós trouxemos aqui, o Gabriel trouxe para a gente alguns materiais que são utilizados, né, nessa formação do light steel frame. E ele vai explicar para a gente aqui, para você tirar sua dúvida aí em casa também, como que funciona, o que é utilizado para levantar uma obra steel frame. Conta para nós aí. Então, primeiro a gente vai fazer a base, né? A partir disso, vai estar fazendo na indústria o material, né? Então, o perfil, a gente fala que ele é um perfil engenheirado, que é o perfil onde já vem até com os buracos do parafuso que você precisa parafusar, por exemplo, né? Então, assim, esse é o perfil para quem olha, vai achar que, por exemplo, é um drywall, mas não é. Se você for ver a resistência, se você for aperta pra você ver. É muito mais resistente, por exemplo, você pegar uma parede, um perfil de drywall, você vai apertar e ele vai amassar. Aqui não. Isso aqui é um perfil estrutural, né? Tem alguns tamanhos diferentes, né? Mais espesos, maiores. Ele é galvanizado, né? Então a gente fala que, por exemplo, é Smart, e todos os perfis, eles vêm, né, com os códigos nele. Então todas as paredes, né, vêm com os perfis, tudo. Como se fosse um Lego ali, você faz a montagem. Como se fosse um Lego. Você vai olhar, por exemplo, tem essa parede aqui. Então vai estar num projeto um papel só dessa parede aqui, tudo identificado. Então, por exemplo, aqui vai estar, por exemplo, a empresa, né, o tamanho 90, por exemplo, 0,95, tem um código Z275, que é a zincagem, né, NBR. E uma coisa muito importante, inclusive falando de NBR, hoje no Brasil, e é recente, né, a gente está falando de atualidade agora, foi aprovado, se não me engano, em 2022, a norma brasileira. Então, o light steel frame, na realidade, é financiado pela Caixa. Então, na verdade, virou um método construtivo convencional, né? Porque às vezes a gente fala, não, um método construtivo inovador. Não, é convencional, porque tem norma brasileira. E é financiado pela Caixa. Né? Então, se você chegar e falar, não, você tem a opção, né, na planilha, né, que a gente vai fazer na Caixa, tem uma opção lá no Excel, light steel frame, norma tal. Né? Então, isso é muito importante. Então a pessoa consegue comprar uma casa financiada pela Caixa no modelo steel frame. O light steel frame não é um impeditivo pela Caixa, por exemplo. Okay. E por isso que cresceu muito nos últimos anos também, entendeu? Então esse aqui é um perfil, né? É um pedaço de um perfil. Então eu trouxe aqui um exemplo de como é feito, né, as paredes. Então, por exemplo, primeira coisa, depois da fundação a gente está montando. Então esse aqui é como se fosse, né, um quadro lá, né, um painel que a gente chama. Então, por exemplo, vem até com o rebaixo, você está conseguindo ver? Sim. Vem até com o rebaixo, vem identificado, né? Isso é impressora, por isso que algumas pessoas falam, a gente está imprimindo casa, tem uma grande impressora que faz essa, né, essa impressão de toda a casa, né, para poder ser entregue diretamente na obra. Então vem até com os rebaixos do parafuso, você consegue saber até a quantidade de parafusos, né? Então a gente faz toda essa montagem do aço, e depois com o aço todo montado, a gente verticaliza. Então a gente faz as fixações no chão, coloca, como se fosse montando uma parede de drywall mesmo. A gente coloca, né, parafusa no chão, vai colocando no plumo, no esquadro, tudo certinho, né? E depois dela toda, você vai ver aquele esqueleto grande, né? A gente começa as vedações. Então primeiro, a gente coloca em volta da casa, da parte externa, a membrana hidrófuga, que toda a umidade de dentro sai e a de fora não entra. Isso é um controle de umidade, tá? E aí, por exemplo, aqui é uma placa da Saint-Gobain, né, que chama Glassrock X, que é um sistema que ele não absorve água, é justamente feito para área externa, né, que é um avanço ali, vamos dizer, da placa cimentícia, porque a placa cimentícia é muito difícil de trabalhar, dá muita trinca.
Esse aqui não. Esse aqui já tem fibra de vidro, ela é impermeável, então, e é muito mais leve, então é muito mais fácil de trabalhar, a produtividade é muito melhor. Então esse aqui é o plaqueamento, normal, faz o plaqueamento, parafuso, tem toda a norma certinho para parafusar, né? Enfim, todas as amarrações que precisam fazer. E depois de tudo plaqueado, a gente coloca a tela estruturante, primeiro no encontro das placas e depois em toda a parede, né? E aí, para poder colar, vamos dizer assim, essa tela estruturante, a gente faz isso aqui é uma argamassa, mas é o que a gente chama de reboco, né? Que não tem mais aquele negócio de ficar chapando massa, aí você tem que filtrar, você tem que sarrafiar, aquela coisa, não tem mais isso. E aqui, esse reboco que a gente faz, a gente basicamente com um rolo, a gente passa um rolo, depois vem desempenando e 2, 3 demãos já está pronto, né? Então você vê a produtividade disso, né? Um rolo, imagina um rolo, você passando na parede, imagina igual você ficar chapando, depois, então, por isso que a produtividade... É muito mais rápido e muito mais econômico. Muito mais, e por isso que não tem perca, né? Você vê o pessoal chapando massa, aí cai a massa tudo, aí tem que, né? Tem toda aquela questão. Então, basicamente, a parte externa é isso, né? E aí a parte interna vai depender muito do projeto. Certo. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui, que vai depender, né, do que está sendo fixado, né? Se precisa, se tem demanda, por exemplo, você vai colocar uma pedra muito pesada, porque a placa em si, ela aguenta, né? Determinado, por exemplo, uma televisão, um quadro, uma estante, aguenta. Agora, se for outras coisas mais rebuscadas, mais pesadas, é preciso ser previsto no projeto e fazer um reforço, assim como a gente fez, por exemplo, no Hospital da Unimed, né? A parte interna toda de drywall normal, né? E aí, onde precisava ter reforço, a gente colocou reforço de madeira, reforço do próprio drywall, de ferro, enfim. E aí, tem placas USB, né? Alguns projetos, a demanda, né, do projetista é uma placa que ela é uma madeira tratada, e pode ser colocada também. Então toda essa questão de vai uma placa de drywall, uma placa Performa, que é uma placa melhor do que a drywall, não é só um gesso acartonado, ela é mais térmica, ela é mais acústica, né? Ela aguenta mais. Então assim, tudo vai de acordo com o projeto, de acordo com o custo-benefício para o cliente, né? De acordo com do que ele realmente necessita. E aí, falando da parte interna da parede, né? Por isso que o pessoal fala, é oca. Por quê? Fica dessa forma aqui, né? Eu coloquei aqui para fazer uma alusão aqui, a parte interna, né? Que aí todas as instalações, por isso que é muito mais fácil, questão de manutenção e tudo mais, é muito mais fácil, porque não tem quebra-quebra. Né? Com convencional você paga para poder rebocar, depois você paga para poder quebrar, depois você paga os caras fazem a instalação, depois você paga para poder rebocar de novo, né? Tudo tem reforma. Tudo E aí aqui não, aqui basicamente a gente vai fazer toda a parte externa e cobrir, o pessoal da instalação vem fazendo, deu ok, a gente vem fazendo a parte interna, fazendo as vedações, entendeu? Então a gente, no caso, o mais utilizado é a lã de vidro, né? É o que usa, por exemplo, em forno, enfim, o que faz esse controle térmico acústico. E toda a parte de instalação é feita por dentro, né? Então vai estar com a parede toda feita, o pessoal da instalação vem passando por dentro aqui, colocando os pontos de hidráulica, ponto elétrico, e vem inclusive com os buracos onde precisa fazer. Precisou de mais? Tem norma certinho, que você não pode sair fazendo buraco em tudo aqui, mas tem norma específica que você consegue, né, fazer buracos maiores, por exemplo, cano de 50, você pode fazer e tal, tem todo um certo cuidado, né? Aonde você fez, você precisa passar um spray especial para não ter ferrugem, por exemplo, né? E aí é basicamente isso. E aí precisou fazer uma manutenção também de forma simples, né? Porque é tudo encaixado. Exatamente. Vou fazer uma manutenção porque eu esqueci de fazer a ligação da tomada tal, eu preciso fazer mais uma aqui e tal. Ou você vai cortar a parede, corta a parede, faz o serviço, depois fecha, passa a massa corrida e tampa, você não vai ver, né? Ou se não, se for uma coisa muito grande, você vem desparafusando as placas e a manutenção está feita. Não tem quebra-quebra. Você não vai chegar e ficar quebrando, você vai rasgar a parede inteira para trocar o ar-condicionado. Não. A tubulação está lá, você consegue ver a tubulação, você sabe para onde que ela está indo. É muito mais fácil você fazer essa manutenção, entendeu? Do que a alvenaria, né? Que fica ali escondido. Fica escondido, fica chumbado, você não consegue mexer, não consegue fazer nada, né? Tem que sair rasgando e rezar para dar certo.
Gabriel, qual que é a maior vantagem hoje, né, em relação ao steel frame, em relação ao mercado? Ele é mais rápido, quanto tempo que ele economiza na obra, né? E a gente tem, como você falou, a parte da economia em questão de material, né? Mas em relação a prazo de entrega, em relação à economia, né? Sobre ser barato ou ser mais caro, o que você fala para nós sobre o modelo construtivo em si? Então, o que eu elenco, a maior vantagem é a previsibilidade. Porque como a gente está falando de obra industrializada, toda a questão de custo você já consegue saber antes de começar a obra. Então, essa questão de você não ter, né, levar um susto no meio da obra ali, para mim é a maior vantagem. Certo. Então, a pessoa consegue começar a obra sabendo que consegue terminar a obra, né? Então, é isso. A questão de ser mais rápido, a gente estima que pelo menos metade do tempo. Então, uma obra, por exemplo, de 170 metros quadrados, por exemplo, eu estou fazendo um orçamento hoje para entregar final do ano, por exemplo. Então, é para você ver. Você vê que, se fosse convencional, eu vou chutar aqui pelo menos ali um ano e meio. Né? Então, a gente está estimando ali uns 6, 7 meses, né? Contando desde a fundação até a entrega. Tá? Então, isso, querendo ou não, pensando em custo, né, que você já perguntou, vai depender muito. Eu falo assim, que o custo, se você for comparar metro quadrado com metro quadrado, direto assim, o light steel frame, né, no médio padrão ali, ele vai ser quase que comparado de 10% mais ou menos mais caro. Né? Só que, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração outros custos indiretos. Então, por exemplo, desse orçamento que eu estou fazendo, é um financiamento da Caixa. Ou seja, o financiamento da Caixa, quanto mais tempo você ficar no financiamento fazendo a obra, mais juros de obra você vai pagar. Mais aluguel o cara está pagando. Então, isso é um custo indireto. Então, o cara precisa saber fazer essa conta. Não é só metragem quadrada, quanto que é o metro quadrado. Não é exatamente isso que a gente está falando. Então, assim, quanto que não vai economizar de aluguel? Quanto que não vai economizar de juros de obra, por exemplo? Quanto que não economiza ali de fundação, que a gente estima mais ou menos de 20%? Quanto que não é uma fundação hoje? Entendeu? Então, assim, dependendo da situação, eu arrisco dizer que pode ficar até mais em conta. Porque você vai saber quanto que você vai gastar, você vai saber exatamente o que você vai fazer na obra. Você quase que não usa trena, porque tá tudo montado. Se não encaixou, você fez errado. Entendeu? Já tá tudo milimétrico. Todos os encaixes, tudo é muito bem feito, né? Tudo é industrializado. Então, você evita com retrabalho, né? É mais rápido. Então, toda a questão de intempéries, por exemplo, começou a chover muito e tal, você consegue lidar com isso muito melhor. Não precisa parar a obra igual a alvenaria. Exatamente. Então, é uma construção a seco. Então, você consegue, né, ter muito mais previsibilidade, e a partir disso, no final das contas, pode ser que realmente fique mais em conta ainda, entendeu? Do que um convencional. Lógico que a gente tem que ser justo aqui. Se você for comparar uma casa de baixo padrão, uma pessoa vai fazer uma casinha lá para ela morar, 60 metros quadrados, Minha Casa Minha Vida, vai ser mais caro. Porque ela vai chamar um pedreiro, um ajudante, vai fazer a casa lá no tempo dela, tranquilo, entendeu? Vai comprar os tijolinhos e vai ficar mais barato, porque a gente não pode comparar muito assim, né? Agora, se for em escala, aí a conversa muda. Por exemplo, você vê o Roberto Justus hoje, ele tá com um planejamento ali de fazer, se não me engano, 5 mil casas populares com faturamento ali próximo de R$1 bilhão, entendeu? Então, nisso aí você vê que a conversa já muda. Tempo é dinheiro, né? Se você for comparar, se for pensar também, por exemplo, perto da gente em Virgínia, o pessoal lá, o Vale da Mantiqueira, tá fazendo um hotel lá, um anexo do hotel de 13 mil metros quadrados. Então, todos esses estudos, todos esses planejamentos e tudo mais, ele já fez. Então, assim, já está validado. Senão ele não faria, né? Quanto que não custa, por exemplo, para ele o dia de pessoas consumindo, alugando, né? Então, pensando nisso, ele viu que o tempo é dinheiro, quantos anos ele não consegue reduzir só pelo método construtivo que ele está utilizando, entendeu? Então, a partir disso, você vê lá que está na metade das obras lá, né? Você tem vídeo, tudo. Tive contato lá com o pessoal, com o engenheiro, fui lá, visitei a obra, vou voltar lá. Então, você vê que grandes empresários já estão pensando já estão, e não está longe. Não é Estados Unidos, Canadá, é Virgínia, entendeu? Entendi. É Virgínia.
Então, assim, aqui do lado você vê que está crescendo, né? Enfim, é uma coisa já consolidada em crescimento. E tem essa economia também que você citou, que é a economia de pessoal, né? Que você tem menos pessoal trabalhando do que na alvenaria, na parte da alvenaria. Exatamente. A gente, assim, estima que para fazer uma casa é, assim, 3 pessoas. 3 pessoas, 4, dependendo do momento, para poder segurar, dependendo da casa, pra poder, enfim, tem a questão de segurança também, né? Andames, enfim, tem algumas coisinhas assim para tem que ficar esperto, mas com certeza com menos pessoas a gente consegue fazer mais, né? Então a partir disso aí já também é um ganho muito grande, né? Lidar com pessoas, né? Enfim, toda a questão trabalhista, né? Então assim, é uma coisa que realmente tem muita vantagem mesmo. E aí essa parte que você falou que tem o financiamento pela Caixa, também funciona no método de medição? Conforme você vai construindo, o engenheiro vem, faz a medição, vai liberando da mesma forma? Exatamente. Então realmente consegue ser um processo muito mais rápido, né? Exatamente. É nisso que nesse orçamento que eu estou fazendo hoje, inclusive, o cronograma é exatamente esse. Você vê que nas medições, né, que o engenheiro avalia o que a gente manda para ele, né, as PLS, né, a planilha de levantamento de serviços, você vai ver que de um mês para o outro, cara, andou 20% da obra, entendeu? Então, assim, você vê que é completamente diferente. Então, já como tem norma brasileira, como eu tinha falado, não tem impeditivo mais. O que pode acontecer é falta de informação da própria Caixa. Às vezes os caras nem devem ter pego alguma obra, né? Por ser teoricamente novo aí, mas assim, de forma objetiva, como tem norma, não tem empecilho mesmo. Não é para ter, né? Porque já está tudo... O que precisava ser tirado dúvida já foi tirado. Já foi tirado. Tudo especificado. Tem especificação para tudo. Né? Exatamente. Tem a norma, tem o número certinho da norma, tem na própria planilha da Caixa, né? Enfim, tem tudo o que precisa ter para poder fazer esse financiamento, com as medições e tal. Então, desse cronograma, a Caixa não vai gostar muito, porque o juros de obra vai ser reduzido, mas... E você acha que o Brasil ele já está preparado para esse modelo, né? Esse modelo que está sendo implantado aí, que já está, igual você falou, mais de 100 anos, né? E para você, o que trava muito assim, esse crescimento? Você acha que é mais você falou no começo que é um conceito cultural, né? Mas você acha que é isso? É a questão da informação chegar mais rápido? É mais uma questão de conhecimento, divulgação, né? De repente, o que você acha em relação a isso? Eu acho que é uma somatória disso tudo, né? Para mim, o principal, como eu falei, é a cultura, é cultural mesmo, né? O brasileiro está acostumado a bater na parede, falando, não, isso aqui é bom, é pesado, é bom. Mas não, nem sempre, né? Porque, por exemplo, isso aqui não é pesado, é um light, né? Light steel frame, né? De ser leve, mas é resistente e tão forte quanto a alvenaria convencional, entendeu? Então, assim, eu acredito que, sendo bem sincero, a curto prazo não vai virar um padrão, não vai ser tão fácil assim. Uma estimativa é que de light steel frame, em relação a construções que a gente tem no Brasil, ocupa ali, tipo assim, 3%, né? Realmente, o convencional 80% e tem alguns outros métodos, né? Que é feito, mas com certeza, com o passar do tempo, só tende a crescer. Nos últimos anos, depois da norma brasileira em 2022, cara, explodiu. Você vê, por exemplo, a empresa que eu falei, né, que eu tenho uma proximidade muito grande com eles, a Espaço Smart, eles estão com 48 lojas. No ano passado, retrasado, eles abriram, se não me engano, quase 20 lojas. Então, o crescimento, eles começaram pequeno, foi crescendo, quando vê, de um ano para o outro, 10 lojas. Do outro ano para o outro ano, mais 10 lojas. Então, são lojas conceitos, né, o mais próximo a gente tem São José dos Campos. Então, você vê que realmente questão, se for analisar, por exemplo, faturamento do pessoal, querendo ou não, parando para a gente ver, será que eu estou indo no caminho certo? Né? Se o pessoal que faz a industrialização, que faz o comércio disso, está crescendo exponencialmente, né? A gente que está aqui na ponta também porque a gente precisa fazer, tanto que a última obra que eu fiz em light steel frame foi uma indicação deles. Eles que me indicaram para fazer a obra, entendeu? Então eles precisam da gente. Então eles crescendo, eu vendo que eles estão crescendo, para a gente crescer também, o mercado e crescendo aos poucos. Muito legal. E, Gabriel, nós já temos uma casa aqui em São Lourenço feita de steel frame? Sim.
A gente fez uma casa, a gente entregou ano passado. É uma casa como se fosse 2 apartamentos, uma casa geminada, né? E se Deus quiser, esse ano vai ter mais 2 e tem mais gente querendo. E assim, até um ponto importante falar que assim, a questão de... Eu pensei que o pessoal não ia querer tanto, vamos dizer assim, né? Eu pensei que a rejeição ia ser maior. Mas quanto mais o tempo passa, eu vejo que mais pessoas estão procurando, estão querendo saber, estão querendo entender. Porque falar que a obra vai ser mais rápido, a sua casa vai ser montada, né? Não vai ser, tipo assim, não é uma construção, é uma montagem. Então, uma coisa mais avançada, mais moderna, né? Então, chama atenção. Assim, uai, mas será que é isso mesmo? Eu tô pensando que minha casa vai levar um ano inteiro, em 3 meses ele faz, será que é isso? Entendeu? Então, assim, por conta disso, né, você vê que, com certeza, a tendência é crescer. A questão da metragem quadrada, o pessoal assusta, né? O que mais a gente tem de informação é que, não, o estilo é mais caro, não, o aço é caro e tal. Mas tem que ver que é o total, né? Você tem que pensar em tudo. Custo-benefício, né? Custo-benefício, custo indireto que você vai ter desde a fundação até, né, a entrega mesmo, a pintura, tudo, limpeza, tem que levar tudo em consideração. Você vê que no final das contas, né, a depender, né, você vê ali, se for comparar a empresa construindo para você, né, o pessoal profissionalizado, né, um método construtivo bem feito, você vê que no final das contas vai sair o mesmo valor, né? Pausa para falarmos dos nossos patrocinadores, né? Esse podcast tem o patrocínio da Garcia Incorporação, a Garcia Incorporação que está lançando aí o Residencial Vitória aqui em São Lourenço. É um quarto e sala aí de 38 metros quadrados ali da Batista Luzardo, bem próximo do calçadão ali, 7 minutinhos no máximo a pé. Você está dentro do calçadão, perto de farmácias, restaurantes, supermercados. Então, um abraço especial à Garcia Incorporação. Vou deixar o arroba para vocês aí nos comentários para você seguir. E você que está precisando aí, está querendo vir morar em São Lourenço, eu indico você a procurar a Garcia Incorporação. E também o nosso café Cheirinho da Roça, meu amigo Fábio, grande abraço ao Fábio, que também é patrocinador desse podcast. É um café especial ali do Cheirinho da Roça, ali em Soledade, um produtor de café. Nós fizemos aí recentemente um podcast com ele. Você quer assistir também, siga nossos canais. Nosso canal no YouTube está lá todas as informações do podcast que nós fizemos com o nosso amigo Fábio, tá joia? E para você que quer fazer parte desse podcast também, siga nossas redes sociais, nosso arroba, envie sua mensagem ali e seja um parceiro também deste podcast que gera conexão no mercado aqui de São Lourenço. Gabriel, falando agora sobre mentalidade, né? Trabalhar realmente com steel frame, que é um produto novo no mercado, a gente sabe que exige, né, uma inovação muito grande também e uma coragem para você enfrentar um processo assim, né? E aí eu queria falar sobre isso aí, sobre a resistência de mercado que você enfrentou ou enfrenta, né? E o que faz você continuar apostando num modelo construtivo que é inovador, né? Uma visão diferente de mercado. Conta para nós aí sobre essa mentalidade empreendedora aí. Cara, eu considero que eu tive uma certa sorte, porque em agosto do ano passado eu fui como um voluntário fazer uma parte de uma casa, né? O pessoal que for ver meu Instagram lá vai conseguir entender o que eu tô falando, para ajudar uma moça que perdeu tudo nas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então a Espaço Smart deu todo o material, só que mão de obra, lá já estava todo mundo trabalhando e não tinha mão de obra. Então só vamos fazer uma parceria, eu vou, certo? E aí eu ajudo no que for necessário, a partir do curso que vocês deram pra gente, né? E eu aprendo ali na prática o que precisa. Então o que aconteceu? Eu com o meu irmão, a gente foi só com curso. A gente chegou lá, comprou todas as ferramentas necessárias. Então isso, cara, tem que ter muita coragem, porque eu larguei serviço aqui em São Lourenço, que eu já estava trabalhando por conta, né? E fui para lá para ajudar, sem querer nada em troca. E aí, fiquei lá 20 dias, fiz vários networks. Cara, a gente viu construtores consolidados, porque o Sul é outro mundo, né? O Sul é outra coisa. Né? A gente é um pouquinho destoado, né? Eu pude ver, assim, eu fui lá, um cara simples, cara jovem,
a mesma mentalidade que a minha, que a nossa. 8 obras ao mesmo tempo, cara. A gente foi em 2 condomínios diferentes, cada obra de um jeito, uma obra entregando, outra obra começando, outra só na fundação, outra só no esqueleto. Eu falei, caramba, cara. E o cara novo, eu falei, é um caminho. Então, a partir disso, eu fui vendo, né? E aí, o que aconteceu? Por que eu tô falando que eu tive sorte? Porque depois de tudo isso que eu passei, ajudei a moça. Então, a gente cobriu a casa, a gente terminou o telhado, a gente fez a vedação externa, pro pessoal da instalação fazer, né? E tudo mais. E aí eu falei, ô Guilherme, né, meu irmão, vamos passar no Paraná, né? Na volta, a gente passa no Paraná, que lá vai tem a indústria da Espaço Smart, lá é muito forte, né? Então lá tem a indústria do aço, onde né, entrega o Brasil inteiro, o aço ali. E a gente, né, vê como é que é feito, enfim, a gente, quando vê, tô lá conhecendo, fui num lado, fui no outro, a gente entrou no pessoal lá de arquitetura. Tô conversando com o rapaz lá, mexendo no computador e tal, aí perguntou de onde você é. Eu falei, sou de São Lourenço. Eu falei, tô fazendo um projeto aqui de São Lourenço. E aí, não é que na volta, cara, praticamente já com o cliente. Já com o cliente. Porque o cara, mesmo. Eu nem sabia de nada. Porque o cara, né, já tinha falado com o pessoal da Espaço Smart lá de BH, pessoal lá do Paraná já estava fazendo o projeto, já estava quase tudo pronto, entendeu? E aí, a partir disso, você fez o curso, você foi lá ajudar a moça, então você já está sabendo, cara, vou passar o contato, vocês conversam, vocês fecham. Passou 3 meses, já estava executando, entendeu? Então, assim, eu quase que não tive rejeição ainda, entendeu? Porque do primeiro projeto que eu entreguei, isso foi ano passado, é recente, né? Então, assim, depois que eu fiz a primeira obra, levei um monte de gente, né, para conhecer a obra e tudo mais. E aí, esse ano já, tô com mais 2 orçamentos, por exemplo, né? Algumas reuniões marcadas para poder entender, para poder se é viável, se é, né, é factível ali construir no Light Frame para as outras pessoas. E, ou seja, eu realmente ainda não consegui ver uma rejeição tão grande, mas na minha realidade, né, na minha bolha aqui. Só que eu sei que, pensando amplamente, a cultura é complicado, que realmente é muito difícil, né, de você, né, ultrapassar uma barreira ali que já está tanto tempo consolidado, né, a velha e boa alvenaria, né. Então, qual que é a minha, né, o que eu faço hoje em dia? Eu ofereço o convencional normal, né, porque não tem como, senão não pago minhas contas, né. Então faço reforma, por exemplo, fiz a reforma da Ribon, estou fazendo uma casa de mais de 500 metros quadrados no Moraes da Serra. Então a gente oferece o serviço ali de alvenaria convencional, né, que da onde a gente veio, né, como engenheiro civil e tudo mais. Só que, querendo ou não, eu tô com o braço aos pouquinhos indo pro Light Frame para numa oportunidade eu só trabalhar com Light Frame. Então essa que é a minha meta, entendeu? Então um cara que eu sigo, que chama Fausto, da MEF Engenharia, MEF, de São José dos Campos. O cara, você vai ver as obras dele em São José dos Campos, inclusive estou tentando marcar com ele para poder dar um pulo lá. É mais ou menos isso também, cara. 7, 8 obras ao mesmo tempo, o cara entregando assim, tudo muito bem feito. Eu já fui, inclusive, em uma das obras, quando eu fui fazer o curso lá, fui em algumas das obras dele. Você vê que, ou seja, eu preciso ter um parâmetro, eu preciso, né, me inspirar em algumas pessoas. Então, querendo ou não, foi o pessoal lá do Sul, cara, você vê que o pessoal tá arrepiando lá. E também o pessoal daqui de São José dos Campos, né, que é uma cidade maior e tal, você vê que tá tendo um progresso muito grande. E o cara não trabalha mais com convencional. Não trabalha, ele tem a equipe dele só estilo. Então eu vejo assim que realmente é uma tendência. É uma tendência para eu trabalhar só com Light Frame, mas é um crescimento, né? Então eu entreguei uma obra, né? Fiz lá do Sul uma parte da obra, estou com alguns orçamentos, então se Deus quiser, a gente fechando mais uma obra hoje, esse ano, entregando mais um, pensando no ano que vem, e aos pouquinhos, e assim, querendo ou não, tem que pensar a longo prazo, porque uma das primeiras coisas que eu pensei para poder pensar em alguma coisa diferente, que eu falei para você sobre a questão da FEICOM, foi sobre mão de obra. Essa questão de ficar refém, por exemplo, de pedreiro, ajudante, aquela coisa muito artesanal, eu acredito assim que, como eu sou jovem, eu tenho ainda um longo estrado pela frente, querendo ou não, é prejudicial, né? Porque, sendo bem sincero, um pedreiro
faz uma casa sem engenheiro. Engenheiro não faz uma casa sem um pedreiro. Então, querendo ou não, a gente precisa de ter gente, a gente precisa de ter essa mão de obra. E se essa mão de obra, você vê que ela não está tendo mais, o que eu vou fazer na minha vida? Ela está escassa, né? A gente fala que hoje na nossa cidade aqui mesmo, os pedreiros que tem, todos eles estão trabalhando dentro de construtora, né? Então as construtoras acabam pegando ali muitos pedreiros, né? E aí para você que precisa ter um pedreiro para fazer uma obra na sua casa, você não consegue, você não tem mão de obra. Então realmente é um ponto de partida muito bom, porque aí você reduz, né? Você não tem essa mão de obra, você não precisa dessa mão de obra em quantidade, você já tem, né? E já vem o material todo pronto também, como se fosse uma montagem. Então eu acho que isso é um diferencial muito grande, falando em mercado mesmo, né? Muito bom mesmo. Isso a longo prazo, né? Por isso que eu estou pensando a longo prazo. Eu não estou pensando ano que vem, estou pensando daqui a 10 anos. Né? Como é que os pedreiros de hoje, esquece, não vai ter mais. Já não tem mais. Então a minha ideia é realmente pegar o pessoal, treinar o pessoal, oferecer o serviço. Gente, isso aqui é light steel frame. Você não vai ficar carregando um saco de cimento subindo e descendo mais não. Isso aqui é plaqueamento, é outros 500. É um serviço mais leve, a gente trabalha com produtividade, entendeu? Então é um serviço que você vai querendo ou não profissionalizando, porque se eu chegar para o cara e falar assim, vamos ser pedreiro, né? E vai pensar assim, nossa, é desgastante, vai no sol, aquela coisa, carregando muito peso. Vamos te profissionalizar para poder oferecer um serviço diferenciado de light steel frame, uma construção industrializada, já é uma mentalidade mais, né, diferente, já chama um pouco mais de atenção para o jovem, estou pensando no jovem daqui a um tempo. Né? Então, é por isso que, querendo ou não, foi uma das coisas que fez com que eu estivesse indo para esse caminho aqui, entendeu? E essa mentalidade mesmo, né? A mentalidade de empreendedor, você querer buscar algo diferente, né? Você sair da sua zona de conforto e ir para outro estado, buscar um conhecimento, né? Buscar algo que realmente não tem, né? Que é uma novidade. Tá de parabéns aí a iniciativa, né? De tá fazendo algo diferente aí na sociedade aí. E aí, onde você quer chegar aí com essa parte de engenharia, né? Em relação a essa mudança de mercado? A gente fala muito sobre legado, né? O que você pensa sobre legado aí, sobre a Prince Engenharia? Já estão fazendo um trabalho aí, né? Que da sorveteria ficou bonito demais a aula de vocês lá, né? Cara, então, a minha vontade, né? Como a construção, né? Essa idealização de fazer a Prince Construtora Engenharia foi justamente para poder oferecer um serviço que seja transparente, um serviço que seja, assim, o contrato muito bem feito, todos os levantamentos muito transparentes mesmo para o cliente, porque eu vejo assim, você vai pegar um orçamento, qualquer pessoa, o cara vai te dar um pedaço de papel, vai te mandar uma mensagem, mais ou menos isso aqui e tal, mas você fica sem saber exatamente o que é, quantos metros quadrados, quantas unidades, o que é exatamente. Então assim, eu comecei com essa mentalidade e foi realmente uma necessidade de mercado, porque eu estava vendo que o pessoal precisa disso, né? O pessoal procura eu já para poder ficar, para não ter dor de cabeça, né? Então foi justamente isso que aconteceu, por exemplo, na Ribon, né? Ela tinha alguns orçamentos lá, mas quando eu apresentei o meu, aí eu não tinha mais concorrente, entendeu? Porque foi muito bem feito, tanto que foi certo do começo ao fim, entendeu? Foi entreguei antes no caminho. Não, entreguei antes do prazo, entendeu? Junto com a arquiteta lá, né, a Marina, que ajudou demais também. Isso é uma coisa muito importante, ter esses acompanhamentos. Então é outra coisa, é outro tipo de construção, né, que você vê que está tudo muito bem alinhado, prazo, cronograma, entrega de material, quanto tempo vai demorar para fazer tal coisa. Então tudo isso a gente está ali de fora pensando, né, e dentro da obra ali, cobrando o pessoal, fazendo o pagamento tudo certinho, sendo tudo justo. Você vê que, assim, tem certeza, você conversar com qualquer um que trabalhou na Ribon, ninguém vai ter um A, né, para falar da gente, enquanto a empresa, Prince Construtora, né, se for coisas boas. Graças a Deus a gente está construindo isso, e a longo prazo, assim, o que eu pretendo, né, dando tudo certo no light steel frame, e nesse caminho que eu te falei, por exemplo, da inspiração que eu tenho do Fausto, né, em São José dos Campos, de trabalhar só com light steel frame e ser reconhecido por isso na região inteira, né? Por exemplo, estou recebendo propostas, né, para poder trabalhar, por exemplo, em Passa Quatro, né? A própria Virgínia mesmo tem um pessoal, né, que está querendo construir, o pessoal já vem perguntando, e o light steel frame, será que é mais rápido e tal? Como é que funciona? Então a minha ideia é essa,
começando aos pouquinhos, como eu venho fazendo, construindo, né, um legado ali de prestação de serviço muito transparente, tudo dentro do prazo, acordado, certinho, e, querendo ou não, uma coisa aqui que é diferente hoje, né? Mas se Deus quiser, aos pouquinhos o pessoal vai conhecer mais, vai entender melhor. Ô Gabriel, agora vamos falar aí sobre algumas perguntas aí que o pessoal tem bastante curiosidade quanto à parte de piso, né? Piso, como que é feita a parte do revestimento, como é feita a questão das portas, janelas, em relação ao telhado, né? Se for uma casa de 2 andares, como que é feita essa parte do revestimento da parte externa? Explica pra gente como que funciona. Então, falando especificamente sobre a parte de revestimento, é a mesma coisa. Não muda nada, por exemplo, o que a gente fez no Hospital do Unimed Circuito das Águas. Os revestimentos lá é a mesma coisa, não mudou, né? Então, assim, quando você vai fazer a colagem, aí você vai ter que usar, por exemplo, uma C3 para você colar na placa, né? Que é, por exemplo, um drywall, se for o caso, dentro da casa. Mas o piso em si é a mesma coisa, né? Qualquer tipo de piso, de revestimento, é tudo a mesma coisa. A porta, mesma coisa também. A gente faz as fixações, assim como faz em todos os prédios que você vê hoje, é espuma expansiva. Faz espuma expansiva, coloca a guarnição lá, tá instalado, né? Então, por exemplo, esquadrias de alumínio parafusado. Vai estar o vão lá, que inclusive o vão já vem da fábrica, né? Já está tudo especificado, tudo certinho, de acordo com o projeto. Então, inclusive, você pode até encomendar as esquadrias durante o projeto. O cara não precisa nem ir lá medir. Não precisa esperar. Não precisa esperar. Então, quanto tempo você já não ganha nisso aí? Quanto tempo não demora, por exemplo, para poder o cara vir medir tudo, conferir, tem uns errinhos aqui, lá, um pouquinho fora do prumo, não sei o quê, até eles produzir, até instalar. Sendo que a gente já pode pedir, por exemplo, né, as esquadrias na época do projeto. Nem começou a obra ainda. Quanto tempo você não ganha nisso? Então, por isso que é um tanto de coisa que faz com que o steel aqui ele consegue ser, de forma geral, mais rápido, né? Mas, assim, a instalação é a mesma coisa. Parafusado, parafuso nos lados, em cima, espuma expansiva. Então, assim, não muda, né? Não precisa ter outro tipo de esquadria, outro tipo de blindex, outro tipo de porta, outro tipo de piso para poder né, entrar aqui na obra do steel. É a mesma coisa do convencional. Tá, e a parte do telhado? Parte do telhado também é a mesma coisa. Você pode fazer o telhado, a estrutura dele com lá steel frame, se for fazer um telhado colonial aparente, normal. Só tem que falar isso pro projeto, né? Avisar que você quer, né? Mas você consegue fazer, porque é questão só de modulação, né? Você coloca lá vai estar lá, né? O perfil lá, depois você vem encaixando, a mesma coisa, como se fosse de madeira, por exemplo. Só que aqui não vai ter pragas, o controle é muito maior, aqui é galvanizado, não vai ferrujar, não vai apodrecer. Ou seja, por isso que a resistência é maior, a durabilidade é maior do que, por exemplo, a madeira, né? A madeira hoje em dia está em falta, madeira super cara. Pegar um roxinho hoje, nossa, é um absurdo fazer um telhadão desse, entendeu? Então, o telhado ele pode ser embutido também, né? Por exemplo, as platibandas, você faz um telhado embutido, você pode colocar um telhado de sanduíche normal. E aí, quando a gente fala sobre casa de 2 andares, aí a gente chama de laje seca, né? Porque aí ela já vem toda estruturada, ou seja, não tem qual que é a grande diferença também, que ganha muito tempo. No convencional a gente precisa fazer toda a estrutura, escorar, colocar os pilares, fazer a laje, bater a laje, escorar de fora a fora a laje, esperar 30 dias, tirar aquela escora. No laje steel frame não tem isso. Você vai fazer a montagem, a partir que você fez a montagem, o piso em cima é uma placa cimentícia, é um concreto pronto, né? Tem toda a questão de quantos quilos por metro quadrado que aguenta, tudo isso é previsto em projeto, assim como o convencional, né? Então, tem a placa cimentícia, por exemplo, de 20 milímetros, em cima dela a gente coloca uma lona, faz o contrapiso, coloca o piso em cima, seja piso vinílico, piso porcelanato, qualquer tipo de piso, entendeu? Então, para 2 andares, né? Por exemplo, onde coloca caixa d'água. Então, isso tudo é uma estrutura, como se fosse várias treliças, né? A estrutura feita do laje steel frame. Em cima dela coloca a placa cimentícia, parafuso, acabou. Entendeu? Então, ou seja, por que ganha mais tempo também pensando em casa de 2 andares? Porque não tem escora. Já está pronto, você fixou, parafusou, montou a casa. O pessoal lá de cima está trabalhando lá embaixo também. Não precisa esperar. Não precisa esperar, não tem escora, não tem parafuso, não tem prego, não tem madeira. Que tanto de madeira que joga fora na obra, é um pecado. Que tanto de entulho, caçamba.
Assim, por isso que chega a 30%, porque não tem mais nada disso, né? 30% de desperdício em convencional, porque é tudo isso. Você vai comprar madeira só para moldar o concreto, depois disso você talvez consiga usar mais uma vez, você colocar um desformante, não sei o quê, a maioria se perde. Por mais que seja, tem algumas tecnologias e tal, mas aí é outros 500, né? Mas você vê que no convencional, a gente tá falando de casas, né? Normal, o pessoal vai comprar madeira para jogar fora depois, né? Usa só para fazer a forma. Isso, né? É um artesanato que é feito ali, você molda as coisas, né? Você vai, por isso que, querendo ou não, vai arrastando muitos erros, né? Você vê que cara, seja baixo padrão, que seja alto padrão, uma coisinha ou outra vai ter. É ser humano fazendo, não tem o que fazer, é ser humano, não adianta, né? Um dia a pessoa tá de um jeito, outro dia tá de outro, aquela coisa, né? Então, assim, por isso que quando a gente tá falando de 2 andares, cara, imagina, você montou a casa, fez a laje, colocou a placa cimentícia em cima, você já está montando o 2º andar, por exemplo, e os caras já estão plaqueando, já estão fazendo as instalações da parte de baixo, entendeu? Já está plaqueando a parte de baixo, já está fazendo, cara, sei lá, piso, parede, é muito mais rápido do que você esperar tudo para finalizar. Quanto que não é 30 dias de uma obra? É coisa demais. Você precisa Ô, Gabriel, agora fala uma coisa importante aqui também, não sendo você, claro, né, mas uma outra pessoa aleatória, ela consegue saber se a casa é de steel frame ou não? Ou se ela é de alvenaria? A pessoa entrou na casa, ela consegue saber? Cara, se ela só vê, ela não consegue ver. Ela não consegue se ela só vê, né? Se ela olhar por fora, tá pintado e tal, no caso, nessa fase aqui ela já não consegue ver mais. Ela consegue ver quando tá com plaqueamento, certo. A gente tá colocando a tela estruturante e tal. Depois a gente passa o argamassa aqui, monocomponente, que é o reboco, ficou tudo a cinza, esquece, você não vai ver mais, entendeu? Você vai conseguir ver se você bater. Porque, por exemplo, você vai sentir, né? O tijolo você sente ali, é um cimento, né? Você consegue sentir, por exemplo, aqui, que já é outro tipo de material, né? Então você vai sentir se você bater mesmo, você, né, enfim, você começar a fuçar ali, você olhando, você não diferencia. Porque, como eu falei, todo revestimento é igual. Cara, forro é a mesma coisa, a mesma forro, é a mesma placa, é a mesma tabica, é a mesma janela, a mesma porta, é o mesmo tudo, né? Lógico que aí a gente fala, né, que o light steel frame, a térmica acústica é melhor. Isso é comprovado, assim, né? Lógico que tem estudo que fala também que 30% da térmica acústica de uma casa, de um cômodo, vem das esquadrias. Então também não adianta você fazer uma casa com a térmica acústica, com a lã de vidro por dentro, com as placas performance certinho, da Saint-Gobain e tal, fazer todo o negócio e colocar, deixar um vão aberto lá, não adianta. A gente estima, né, que 30% do sol, do calor, do barulho vem através, né, de uma esquadrilha. Por exemplo, você pega uma esquadrilha de PVC, cara, ela veda tudo, 100%. Estanqueidade da água não passa, som, nada. Você fechou ali, dói até o ouvido. Agora, você colocar um vidro simples, fino e tal, vai passar. Então, é bom falar isso também, né, que não só do sistema em si, como dos outros elementos que fazem parte da construção. Exatamente. Gabriel, outra pergunta muito interessante é em relação à entrega do projeto em si, né? Porque hoje a gente tem um mercado que você depende, então você vai no convencional, na alvenaria, você vai depender ali do cimento, vai depender do cal, vai depender de N situações, e nesse período de obras que você estiver fazendo, evidentemente pode acontecer de ter um aumento de produto ou falta do produto no mercado, né? Então, qual que é a vantagem do steel frame nessa parte? Então, a grande vantagem é justamente que eu tinha falado de questão de previsibilidade. Além de previsibilidade de qualidade, é do material que vai ser usado também. Então, na fase de projeto, deu o cheque lá, ok no projeto, você já sabe exatamente o quanto você vai gastar em dinheiro e a quantidade que vai ser gasta, né? Então, como é industrializado, você vê que não vai ter aquela situação de chegar no meio da obra, acabou cimento, pede mais um caminhão de areia, acabou pedra. Não tem isso, porque tudo que chegou já está na obra, já está encomendado, já está comprado, né? Geralmente a gente divide as entregas, na realidade, da obra em 3 fases, que é o aço, que a gente chega, monta, faz a verticalização, depois as vedações externas, que é todo o plaqueamento externo, os acessórios, né, a tela e tal, e a cobertura,
ou seja, para a gente conseguir entrar na obra, e se der muito sol, se der muita chuva, a gente conseguir trabalhar, e depois a vedação interna. Então essa é a parte do estilo. É o aço, a vedação externa, interna e a cobertura, né? Então, a partir do momento que você já tem tudo que você vai gastar no começo da obra, cara, já está encomendado, já está pago. Não tem aquele negócio, não, subiu, o cimento subiu agora. Entendeu? Já recebi mensagem lá falando, subiu R$3, por exemplo. Então, ou seja, quanto mais o tempo leva também, mais tende a aumentar as coisas. Mais caro fica. Mais caro fica, menos previsibilidade você tem. Por isso que dificilmente alguém fala que acertou no valor do convencional, por exemplo, né? É muito difícil, porque você não tem, né, a ideia de se vai aumentar, vai dar uma guerra quando começa a aumentar tudo. Ou seja, no estilo do começo você já sabe exatamente quanto você vai gastar, né? E pra gente que constrói também, né, no dia a dia da obra, falando do cliente também, é lógico, mas pra gente que faz o controle ali da obra, pra gente é muito melhor, porque depois que chega o material, depois que está tudo comprado, depois a gente passa da fase ali da fundação, para poder fazer a montagem do estilo, cara, você não tem dor de cabeça nenhuma, não tem nada faltando mais, só depende da gente, depende dos outros, depende de terceiro, entendeu? A partir disso, eu faço meu cronograma, eu sei exatamente quanto que vai gastar por dia, quanto que tem que ser né, a produtividade da equipe de 2 pessoas, por exemplo, para fazer a montagem do aço. Então a gente já tem essa noção para poder fazer um cronograma bem feito, e para poder ter a previsibilidade do quanto vai ser gasto, quanto o cliente vai ter que pagar, por exemplo, a mão de obra, se for o caso que a gente faz também, né, a questão de medição em mão de obra, né, para o que a gente fazer, a gente recebe, né, então a gente consegue ser bem flexível dessa forma, ou seja, para a gente é assim, a mão na roda, porque, né, a pior coisa que tem é, nossa, perder o dia do pedreiro, que é caro, mais ajudante por causa que acabou o cimento, entendeu? Então isso, querendo ou não, é uns custos indiretos que durante a obra tem, que dificilmente alguém vai estar ali para poder anotar. Não, esse dia aqui faltou cimento, aumentou, esse aqui ficou à toa durante a manhã, custou tanto para mim, no final das contas, entendeu? Então o estilo ele vem com essa ideia, com essa pegada de ser uma obra realmente inteligente, né, para poder melhorar o nosso jeito de lidar com a construção. Muito bem, eu quero agradecer aqui o Gabriel da Prince Construtora e Engenharia, que participou conosco desse podcast aqui, um papo muito legal, você não pode perder, falando sobre esse método construtivo inovador que tem chegado no mercado aí com força, e então foi muito legal esse bate-papo, gostei demais, Gabriel. É isso aí, pessoal, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui. Isso é uma das coisas que a gente tem feito bastante, é a propagação dessas ideias, né? Ideias inovadoras, ideias que vêm para agregar o nosso meio, né, da construção civil. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Tem meu Instagram, prince.construtora. Tem o meu escritório ao lado ali do Country, né, na Rua dos Andrades ali, na segunda sala. Então assim, estou aberto a orçamentos, pessoal que tem dúvidas, se quiser ir lá, pegar o material, conhecer uma obra, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar 100% disponível para poder atender qualquer demanda que você tiver.